Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos e irmãos no Senhor, a este 18º dia do nosso retiro quaresmal. Hoje, sábado, dia especial em que a Santa Igreja venera a Santíssima Virgem Maria, primeiro sábado do mês de março, em nossa quaresma. Um dia tão especial para desagravarmos o coração de nossa Mãe, Nossa Senhora, e pedir que seu imaculado coração triunfe junto ao coração de seu Filho Jesus. Convido a todos os senhores que nos acompanham ao longo já destes 18 dias, ou os que estão agora tendo acesso ao nosso material, ao nosso retiro, agradecendo o convite do In Veritatem e este belíssimo apostolado que fazem de evangelização, colocando tudo em Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, guardando nossas famílias, as intenções, entregando nossa quaresma para que a Virgem nos ajude a alcançarmos graças abundantes para a Páscoa Santa de seu Filho Jesus. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Hoje, meus queridos amigos e irmãos, a Santa Igreja nos apresenta a liturgia do sábado da segunda semana da Quaresma, com o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Lucas, capítulos 15, versículos 11 a 32. Leia agora para os senhores. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, me dê a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E aí esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome nessa região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então, caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome. Vou me levantar e vou encontrar meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chamem teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. Então o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chamem teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Depressa, tragam a melhor túnica para vestir meu filho
e coloquem um anel ao seu dedo e sandálias nos pés. Peguem o novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava na roça. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é seu irmão que voltou. E seu pai, porque o recuperou são e salvo, matou o novilho gordo. Então, o irmão ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Mas ele respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que gastou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Meus queridos amigos no Senhor, esta parábola denominada Filho Pródigo, podemos mudar o nome da mesma por outros dois títulos. Pai das Misericórdias, fazendo uma grande exaltação à misericórdia desse Pai que na parábola representa ao amor infinito do Pai dos céus, mas também poderíamos assim denominar a parábola dois filhos pródigos. Terminamos de escutar com riqueza de detalhes da boca do Senhor, pede a herança. Se vai, parte de sua casa. Estava longe de seu pai. Quis deliberadamente afastar-se dos seus. Mas o outro, também o irmão mais velho, é um filho pródigo, porque no fundo estava em casa, mas não sabia amar e estar com seu pai. Havia um grande interesse. Estava com o corpo, porém sem alma e coração. Quantas vezes em nossa vida, com Deus, estamos nas coisas de Deus, vivemos em perene procura e estado de oração, mas não estamos ao lado do próprio Deus. É curioso que o pai sai avistando ao seu filho mais novo, que havia pedido os bens, e imediatamente se coloca ao caminho para encontrá-lo, mas também o pai sai ao encontro do filho mais velho. Isso nos mostra que Deus sempre está à nossa procura. Deus nos busca. Deus se move para recuperar a todos. Assim, é a misericórdia. Na parábola, nós podemos constatar esse traço da misericórdia de Deus, bem como compreender a filigrana do significado do que é pecar. Os padres da Igreja já comentavam que o pecado tinha duas faces: aversio a Deus e conversio ad criaturas. A aversão a Deus e a conversão às criaturas. Ou seja, eu me distancio de Deus e eu me apego às criaturas. E justamente esse afastamento de Deus ecoa como as palavras daquele filho caçula: da minha parte,
que me cabe na herança. É como todas as vezes que pecamos e dizemos para Deus: eu sei que existes, eu sei que fazes muito por mim, mas eu não quero a tua companhia. Eu te darei as costas através deste pecado. Tenho consciência deste erro. Por isso a Quaresma, meus queridos amigos, é justamente essa oportunidade de conversão ao coração de Deus e desapego das criaturas. Esse desligamento daquilo que nos escraviza para a liberdade que o amor de Cristo, que o amor do Pai das Misericórdias infunde em nossa alma quando nós deixamos que Ele esteja no centro e a nossa opção radical e fundamental seja somente e exclusivamente Ele. Por isso, tenhamos todos coragem para afrontarmos esse tempo quaresmal. Ainda nos faltam dias. Dias são graças, dias são lutas, lutas novas, graças novas, e ainda que sejam os mesmos pecados, nós precisamos ter a sensatez de saber que Deus sempre renovará em nós a possibilidade de vencer se cooperarmos com a sua graça. Hoje eu quero abordar com os senhores, meus queridos amigos, um tema quaresmal que penso ser muito importante, uma vez que a Quaresma tem o seu fundamento no jejum, na caridade, ou então conhecido como esmola, e também na oração, de pensarmos e refletirmos como andam os nossos relacionamentos de amizade. O verdadeiro sentido e valor da amizade, segundo a nossa fé, partindo da conversão de cada dia. É bem verdade que toda a amizade, ela tem sua origem, quando verdadeira, em Deus. Por isso, eu convido aos senhores que na Quaresma tirem um dia a meditar sobre os seus amigos, as pessoas que os cercam, o quanto vale a pena aprofundar amizades ou até mesmo desintoxicar a nossa existência de pessoas que não contribuem. E como fazer isso? Adorando e pedindo o dom da abnegação. Porque até mesmo os verdadeiros amigos são presentes de Deus, não são nossos. É Deus que nos entrega e empresta, para que cuidemos, mas sobretudo, para que levemos sempre ao próprio Deus através desse movimento orante e de santidade. Partamos da Sagrada Escritura, porque a revelação é uma luz em nosso caminho, para discorrermos sobre algumas qualidades da verdadeira amizade, da amizade cristã, da certa, da correta amizade que deve nos levar aos céus e assim repensarmos muitos dos nossos relacionamentos. Relacionamentos de amigos no convívio social, relacionamentos de amizade entre esposo com sua esposa, pais com filhos, avós com netos, entre primos, relacionamento de amizade entre irmãos. O que é tão importante não tirarmos da vida sacramental no matrimônio, da paternidade, da maternidade, o verdadeiro exercício da amizade. Não é somente um estar submisso sob a mesma missão, mas, sobretudo, na construção e na solidificação de um verdadeiro afeto que se chama amizade. E toda amizade, independentemente da vocação que a une, todo exercício de amizade requer gratuidade. Nesse sentido, que entendemos da gratuidade como não pretender absolutamente nada. Quantas vezes achamos que os amigos devem ser aqueles que abordam problemas conosco, que resolvem os nossos problemas, e muitas vezes não percebemos que os amigos são aqueles que são
que nos comovem pelo coração, não por aquilo que fazem ou por aquilo ou com aquilo que podem contribuir. É nesse aspecto que a Quaresma deve nos levar a uma distinção e uma análise dos nossos verdadeiros vínculos de amizade. Porque às vezes existem aquelas amizades que tentam nos ajudar a abordar problemas, resolver questões, que não são nada mais nada menos que a síndrome de amigos ou pseudo-amigos curiosos, que se deleitam na vivência da curiosidade para com a vida alheia, geram essa satisfação de exclusividade e, no fundo, não são amigos, mas mendigos de afetos. É muito interessante que na Quaresma nós possamos rever diante de Deus quais são os nossos verdadeiros vínculos de intimidade com as pessoas. Se são as pessoas corretas, se são as pessoas que verdadeiramente querem o nosso bem e, sobretudo, se são aqueles que levam as nossas cargas e nos permitem que levemos suas cargas a Deus, porque não somos a verdade e não temos a verdade plena. Meus queridos amigos, alguns podem estar pensando, mas o amor de amizade é muito diferente desse amor maior que Jesus Cristo disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É bem verdade. Se fizermos uma leitura, e assim nos dizem grandes pensadores, teólogos, padres espirituais, o amor de amizade é um amor natural, é uma tendência que eu tenho ao mesmo gosto, é uma tendência de afinidade que eu tenho para com o caráter, para com a personalidade, a maneira de ser e agir daquela pessoa que me atrai e contribui para o meu progresso. E o amor que o Senhor nos pede ao próximo é bem verdade que é um amor sobrenatural. Mas eu gostaria de chamar a atenção aos senhores que nós não podemos excluir do amor natural de amizade, dessa tendência que o outro gera com a sua presença em minha alma e meu coração, o próprio amor sobrenatural de Cristo, porque nas verdadeiras amizades, Jesus sempre se encontra. O verdadeiro centro dos relacionamentos é Cristo. Caso contrário, nós sempre esperaremos, aguardaremos do outro aquilo que nunca poderá nos dar, porque quem deve nos oferecer é o próprio Senhor Jesus Cristo. De tal maneira que nós percebemos no livro dos Provérbios, capítulo 17, versículo 17, que os amigos, evidentemente que não somente se divertem, mas os amigos se respaldam e se animam, porque o respaldo e a amizade dos amigos possuem nada mais, nada menos do que a força em Deus. E essa força em Deus nos ensina a rever o quanto estamos sendo amigos incondicionalmente, ou muitas vezes nossas amizades, ou pseudo-amizades, ou coleguismos estão marcados por interesses. Aquele amigo, aquele colega, aquele que se lembra somente quando convém. Diz-nos o livro dos Provérbios que a verdadeira amizade, ela dá mutuamente, ao invés de querer obter mutuamente. E numa sociedade cuja mentalidade é tão utilitarista, nós muitas das vezes, como cristãos católicos, podemos nos permitir, muitas vezes inconscientemente, a esquecer desse exemplo do senhorio de Jesus como amigo que ofereceu a sua vida sem pedir nada em troca, recordando-nos aquela passagem evangélica: o Filho do Homem veio servir e não ser servido. Porém, permitam-me um matiz, meus queridos amigos e irmãos no Senhor, que incondicionalidade não significa dar razão a tudo. Ser amigo é amar na verdade. Há um dito latino, assim dedicado a Aristóteles, que leio para os senhores, que é muito interessante. Amicus Plato est magis, amica veritas. Amicus Plato
es magis amica veritas. Platão é meu amigo, mas a verdade é mais amiga. Ser amigo não necessariamente é passar a mão sobre a cabeça. E porque somos amigos, devemos nos corrigir, nos ajudar, permitir que a luz de Deus invada esse relacionamento pela verdade, não pelo exagero e muito menos pela omissão. Existem pessoas que não se ajudam com medo de ficarem sozinhas. Quem crê nunca está sozinho. E se esta pessoa se afasta, é porque realmente nunca viveu a liberdade, tendo a Deus como fonte e origem e a Deus como fim e meta do relacionamento. Por isso, o verdadeiro amigo possui uma outra característica. Ele é fiel na cruz. Ele é apoio nas provas, nas circunstâncias de dificuldade. Quantas vezes nós, meus amados irmãos, queremos nos afastar daqueles que estão sofrendo, porque colocando-nos nas circunstâncias difíceis dos demais, nos implicamos em suas dores e nos complicamos, porque nosso coração sofre, porque queremos ajudar a amenizar e principalmente porque entramos na dor alheia e fazemos daquele pedaço de vida ferido também um pedaço da nossa história. Fidelidade na cruz. Escutar, rezar, ajudar. Hoje, com os meios de comunicação, de contato, mandar uma mensagem de zap, um recadinho no Facebook, uma mensagem no Instagram, uma ligação telefônica. Como faz bem! É verdadeiramente uma obra de misericórdia vinculada à amizade, porque amor com amor sempre se pagará. E amor não são meras teorias. Amor é obra com vida. E os amigos, sobretudo nos momentos difíceis, precisam provar e comprovar este dom da amizade. E o dom da amizade requer ainda uma nobreza muito maior em satisfação, que não é só a presença de ser ombro no momento difícil, mas sobretudo de ser pódio nos momentos alegres, porque é muito mais difícil ser amigo nas horas alegres do que amigo nas horas difíceis, porque nas horas alegres é preciso ter uma capacidade virtuosa de despreendimento, de não comparação e muito menos uma capacidade grandiosa de não permitir aspectos de inveja, vendo a vitória, o êxito e o sucesso alheio como o nosso dom, como a própria premiação que Deus nos deu. Os verdadeiros amigos, mais do que na descida, são reconhecidos na subida, porque colocam a mão a fim de sustentar os nossos pés que estão no mais alto, que estão se destacando da nossa própria estatura. São Paulo vai dizer, na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 12, que os dons dos nossos amigos são os nossos dons se amamos como verdadeiros amigos. Quero deixar para os senhores, meus queridos irmãos, a passagem de Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 a 31. Ezequiel, capítulo 34, versículos 11 a 31. E todas essas palavras nos ajudarão a rever o conceito de amizade, como estamos vivendo nossas amizades e quem são nossos verdadeiros amigos, porque assim nós aprenderemos a sentir mais falta de ser amigo de Deus para aprender a ser amigo entre os homens. Convido agora a todos os senhores, encerrando esse nosso 18º encontro do Retiro Quaresmal, a rezarmos a oração atribuída ao Papa Clemente XI. Meu Deus,
eu creio em vós, mas fortificai a minha fé. Espero em vós, mas tornai mais confiante a minha esperança. Eu vos amo, mas afervorai o meu amor. Arrependo-me de ter pecado, mas aumentai o meu arrependimento. Eu vos adoro como primeiro princípio. Eu vos desejo como fim último. Eu vos louvo como benfeitor perpétuo. Eu vos invoco como benévolo defensor. Que vossa sabedoria me dirija, vossa justiça me contenha, vossa clemência me console, vosso poder me proteja. Meu Deus, eu vos ofereço meus pensamentos, para que só pense em vós, minhas palavras, para que só fale em vós, minhas ações, para que sejam do vosso agrado, meus sofrimentos, para que sejam por vosso amor. Quero o que quiserdes, porque o quereis, como o quereis e enquanto o quereis. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe. Um sábado muito feliz e abençoado. Até amanhã, já domingo, o terceiro domingo da Quaresma. Vamos avançando neste tempo de graças, sendo amigos da misericórdia, testemunhas da misericórdia, discípulos da misericórdia.